E aí galera, beleza? Antes de começar esse vídeo, pessoal, quero dizer para vocês aí, deixar um like, isso é muito importante, beleza? Para o crescimento do nosso canal, né? Para que a gente possa aí, a cada dia, estar estimulando a gente a gravar mais vídeo. Então, deixe o seu comentário, beleza? Compartilhe o vídeo, principalmente o like, deixa o like, porque quando você deixa um like, pessoal, automaticamente o algoritmo do YouTube, ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Então o intuito do nosso canal é sempre estar ajudando. A gente não tem um quadro aqui, mas a parede aqui é cerâmica. Então, como a gente não tem um quadro, eu ia fazer no papel, beleza? Espero que vocês consigam compreender isso aí. A gente ia fazer no papel, mas o papel fica um pouco pequeno, fica um pouco difícil de estar falando, de estar desenhando. Então assim, a gente vai fazer aqui, a gente vai falar hoje sobre a bobina. E essa aula talvez seja a aula mais importante que a gente já fez aqui no canal, beleza? Às vezes a gente mostra reparo de celulares, essas coisas, mostra uma análise, né? Mas hoje você vai aprender. A gente começou uma série de aulas, né, falando sobre componentes eletrônicos. A gente falou sobre o diodo. Eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam estar, quem não viu a aula de diodo, que possa estar voltando lá para assistir essa aula, beleza? Hoje a gente vai falar sobre bobina, pessoal. Bobina, né? Vamos começar logo a nossa aula para falar sobre bobina. E a gente vai falar sobre quais são os defeitos, né, que uma bobina causa numa placa de um aparelho celular, né? O que é que pode, quais são os sintomas que assim, ao ver um aparelho, né, pode ser um problema de bobina. Então, a gente já falou sobre o diodo, o que o diodo pode causar numa placa de celular, né, numa placa eletrônica, e hoje a gente vai estar falando aqui sobre a bobina. Então, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, beleza? Porque você vai aprender de verdade, entendeu? Até para você conseguir fazer uma análise no aparelho e detectar o problema que o aparelho está ali apresentando, beleza? Então assim, não adianta você estar vendo vídeos de conserto e quando for fazer uma análise não saber fazer uma análise. Então a gente vai mostrar quais são as causas, né? Os problemas que uma bobina pode causar numa placa de aparelho celular. Primeiro a gente vai entender o que é uma bobina. Digamos aqui que aqui temos um fio, beleza? A gente tem um fio aqui, né? E aqui a gente tem um fio enrolado. Aqui a gente tem uma voltagem, né? Uma tensão, né? E aqui a gente tem uma amperagem, uma corrente, beleza? Temos aqui tensão, né? E temos aqui uma corrente. Da mesma forma aqui também, tensão, corrente, né? Corrente e tensão. Aqui nesse fio vai passar uma tensão e vai passar uma corrente pelo esse fio, né? E a tensão e a corrente que passa aqui vai criar um campo eletromagnético sobre esse fio, beleza? Então, o que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado dentro de qualquer um corpo. Temos aqui uma caixa, né? E aqui temos uma malha, né, de alguma possível placa, e aqui temos um fio enrolado. O que esse fio enrolado ele vai fazer? Ele vai criar um campo eletromagnético dentro dessa caixa, não é? E vai passar por esse fio para fazer determinado trabalho em um circuito à frente. Então, esse é o trabalho de uma bobina, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem uma bobina, beleza? Não está muito bonito o desenho não, mas dá para entender. Aqui a gente tem uma bobina. A função da bobina é criar uma onda eletromagnética nela para que determinado CI aqui na frente ele possa receber essa onda. Então a bobina ela está aqui justamente para criar essa onda eletromagnética. Aí muita gente diz assim: se eu pegar uma bobina aberta, a bobina não está trabalhando, está aberta, a bobina está aberta aqui, essa corrente e a tensão não passa para o outro lado, beleza? Aí vamos supor que eu remova a bobina. Eu posso fazer um jumper
Não, pessoal. A gente não pode fazer um jump na bobina. Por quê? Porque o circuito que está à frente, que está precisando da onda eletromagnética, não é? Os componentes à frente que precisa dessa onda eletromagnética, ela não vai ter. A gente vai ter uma tensão, não é? E vamos ter uma corrente. Aqui. Beleza? Uma tensão, uma corrente aqui, ó. Essa tensão, essa corrente, ela vai passar por um fio esticado. Não vai ter uma onda eletromagnética aqui, porque não temos um fio enrolado. Vai passar uma onda muito mais fraca do que se passaria se tivesse uma bobina aqui. Então o que é que acontece? Essa corrente, essa tensão vai passar mais livre, vai danificar o circuito integrado na frente. Então é muito importante entender isso aqui. Agora a gente vai entender sobre as falhas que uma bobina ela pode ocasionar. Vamos lá, pessoal. Aqui é nosso AP, nosso processador. E aqui temos uma memória, né? Temos uma NAND aqui. Temos um processador e uma memória aqui. Do lado desse processador e dessa memória vão existir várias bobinas aqui. Esse circuito aqui é o circuito mais importante. Vai existir várias bobinas aqui. Essas bobinas, o trabalho dessas bobinas é mandar uma onda eletromagnética para que o processador e a memória trabalhem de forma correta. Então o que acontece? Já peguei muitos, né? Principalmente iPhone, que dá muito problema de inicialização. O aparelho tenta ligar e não consegue. O aparelho tenta ligar e não consegue. Muitas vezes a gente pensa que é software. Vai, passa o software no aparelho, o aparelho não resolve, beleza? Continua do mesmo jeito. A gente pensa que é o botão power, vai, troca o botão power, o aparelho continua se reinicializando. O que acontece aqui, pessoal? A onda eletromagnética dessa bobina não está fornecendo corretamente para o processador, e o processador não está conseguindo processar, não está conseguindo mandar as aplicações para outros circuitos. Então o aparelho ele vai tentar reinicializar e não vai conseguir, vai tentar reinicializar, não vai conseguir. Quem é recorde de acontecer isso são os iPhone 7, pessoal. iPhone 7, 7 Plus, eles sempre dão esse problema, Então a gente vai entender agora como funciona uma bobina. A bobina por dentro, pessoal, ela é feita, de um material esmaltado, de um fio esmaltado. Então esse fio ele não pode encostar, não pode ter interligação entre eles, porque senão vai perder o efeito das ondas eletromagnéticas. Então o que é que acontece aqui? Se por um acaso chegar uma tensão aqui, essa bobina suporta, digamos que 2 volts. Passa uma tensão aqui por essa bobina de 3 volts. Essa bobina ela vai receber um aquecimento, por conta do efeito Joule, que tem vários fios enrolados, vários não, apenas um fio, mas ele está enrolado. Essa bobina pode aquecer, e quando essa bobina aquecer aqui, ela vai derreter o esmalte. Derretendo o esmalte, ela vai juntar. Você vai pegar o seu multímetro e você vai testar na escala de continuidade, vai estar passando continuidade da bobina, porém a bobina perdeu a sua propriedade, que a bobina ela tem a sua propriedade, que é testada no osciloscópio, é testada no indutímetro, que é a sua unidade de medida chamada Henry, Ela pode estar em micro-Henry, nano-Henry e por fim assim vai. Então assim, se esse fio derreter, se esse fio aqui derreter,
encostar em outro fio, ele vai passar uma continuidade pela bobina, porém ela não vai dar a sua propriedade. Isso pode fazer com que o meu processador não receba as ondas eletromagnéticas que precisa para funcionar, e ele pode começar a dar falha. Então isso pode acontecer em Android, isso pode acontecer em iPhone, isso pode acontecer em qualquer tipo de aparelho. Então, o que se deve fazer numa situação dessa? Como é que eu vou entender e identificar que a bobina ela está trabalhando de uma forma correta? Pessoal, a gente vai pegar o multímetro, vai testar na escala de continuidade, ele vai estar dando continuidade. Se a gente pegar o multímetro e testar com a escala de ohms, ele vai estar dando 0 ohms, vai mostrar que tem uma continuidade. Se você pegar na escala de diodo e fazer uma condução de reversa, você vai verificar no multímetro que ele vai zerar. Vai estar mostrando também que tem uma continuidade. Porém, essa bobina pode estar danificada. E se você fazer um teste no seu aparelho, procurar algum curto, alguma coisa e você não encontrar, provavelmente pode ser uma bobina que esteja em curto. Aí você pode perguntar a mim, Gemerson, como é que pode uma bobina ligada em série entrar em curto? Uma bobina entra em curto quando o seu material, o seu fio dentro se derrete, não é? No caso, Pronto, pessoal, retomando, né? Fui atender aqui um cliente aqui. Antes de alguém falar, né, algum crítico aí dizer assim, não, mas a bobina entra em curto, entra assim. Primeiro a gente vai entender um princípio de uma bobina, né? Digamos que aqui a gente vai aprender o princípio de um curto. O que é um curto? É quando uma tensão ela é encurtada, beleza? Uma tensão em corrente é encurtada. Para passar, digamos que aqui seja o lado A e aqui lado B. E aqui temos uma malha, né? Uma trilha, uma passagem, né? E aqui temos os componentes, vários componentes. O que é o curto? É quando eu encurto essa passagem A para a passagem B, né? Se aqui tiver um componente ligado no terra, ele vai encurtar essa tensão que passa aqui e vai jogar no terra. Então ele encurtou, ele vai procurar um lugar mais curto, né? Quando um componente entra em curto, ele vai procurar um caminho mais curto, né, para fazer esse aterramento. Da mesma coisa é a bobina. Se a bobina estiver aqui e ela perder a sua propriedade, né, a tensão ela não vai fazer mais isso. Ela não vai percorrer um caminho, né? A corrente não vai percorrer o caminho. Ela vai fazer o quê? Ela vai passar de um lado para o outro. Por quê? Porque isso aqui se derreteram, né, se juntaram, e ela não vai fazer mais o movimento, criando a onda eletromagnética, e vai pegar de um ponto A um ponto B, totalmente encurtando essa passagem, né? Ela não vai ter mais o rolamento. Então é por aí que acontece. Sei que o negócio está meio feioso aí, o desenho feio, mas é dessa forma que a gente aprende. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a bobina, a unidade de medida da bobina é em R, beleza? É um H, é a unidade de medida da bobina, né? É um H. E ele pode ser tanto micro R, pode ser nano R, mili R. Pronto, pessoal. Então, pronto, galera. Falando aqui para vocês, né, que sempre chegando gente aqui, a gente está no horário comercial ainda, demos uma parada aqui para estar gravando esse vídeo, para estar ajudando vocês aí no canal, né, para vocês verem a luta que a gente tem aí para sempre estar passando informação, né. Então assim, mostrei já a vocês aqui como funciona uma bobina, né, como uma bobina pode entrar em curto, quais são os defeitos que uma bobina pode proporcionar numa placa de celular, né? Ela vai estar dando aquele defeito. Ela pode dar o defeito, como já falei, de não fazer com que o processador, né, a NAND, o circuito de RF, no caso o PA, os PA que trabalham com uma frequência também,
eles podem fazer com que esses componentes aqui não trabalhem de forma correta e venham apresentar algum tipo de defeito no aparelho. No caso do RF, dá algum problema de sinal, um problema de habilitação no próprio CI, do Wi-Fi, do CI de RF, né? A comunicação. Então, assim, esse é um defeito que poucas pessoas passam, né, nos seus vídeos no YouTube, porque é um conteúdo, praticamente um conteúdo que as pessoas cobram para passar esse tipo de conteúdo, né? Você só vê o que é uma bobina, como medir com escala de continuidade, né? Então, assim, a gente está passando conteúdo para vocês aqui, mesmo de forma bem rústica aqui, né, na parede e tal. Espero que tem muitos críticos aí que vai ficar falando coisas aí, mas o que a gente interessa aqui pra gente, né? E o que interessa para vocês aí é o aprendizado. Se você é desse grupo de aprendizado, então vamos seguir com o nosso conteúdo, né? Então, assim, a primeira apresentação, né, que a gente mostrou aqui são os defeitos, as falhas que uma bobina pode apresentar devido a um curto na bobina, né? Um curto interno na bobina, né? Esse curto interno na bobina não vai ocasionar um curto total no aparelho, não vai ocasionar esse tipo de curto, mas um curto interno vai fazer com que os componentes funcionem de uma forma errada e não consiga trabalhar, não consiga fazer o seu trabalho de forma correta. Então, a outra forma que uma bobina dá problema é se ela abrir, né? Deixa eu apagar aqui. Se uma bobina, aqui temos uma bobina, né? E essa bobina, ela se rompe, né, aqui no meio, por conta de uma subtensão, de uma corrente mais alta, ela pode esquentar o fio, né, que são chamadas de firas, né, que são uns fios muito finos. Esse fio, quando passa uma corrente mais forte por ela, acontece um efeito Joule e ela aquece e pode se partir. Então, partindo essa bobina no meio, o que acontece? A corrente que está passando aqui do ponto A para o ponto B, ela não vai conseguir passar por aqui, porque a linha foi aberta. Esse tipo de defeito aqui, a gente pode encontrar no multímetro, beleza? Esse defeito aqui da bobina aberta, a gente encontra no multímetro através da escala de continuidade, a gente encontra através da escala de ohms, a gente encontra através da escala de diodo em condução reversa. A gente pode encontrar essa falha, né, de uma bobina aberta, né? No caso do fio da bobina se partir ao meio e não vai levar, né, essa corrente para o outro lado, para a parte B, né, para o sentido que ela está levando, não vai passar essa corrente. Então muitos aparelhos podem parar de carregar por conta de uma bobina aberta, muitos aparelhos podem deixar de funcionar o Wi-Fi por conta de uma bobina aberta, muitos aparelhos podem deixar até de ligar por conta de uma bobina aberta, né? Então, assim, a bobina é um componente muito importante. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, a gente cortou novamente, né? Me desculpe aí, foi atender um outro cliente. Eu estou com essa placa de iPhone 7, né? É justamente essa placa aqui que dá muito esse defeito de inicialização. Para quem quer inicializar, não consegue, muitas vezes trava no boot, né, elevado, você não consegue ligar o aparelho. E existe aqui, ó, se você ver aqui, não sei se vai dar para mostrar aí na câmera, aqui temos o processador, né, temos aqui a baseband, né, responsável aqui pelo circuito circuito de rede do aparelho, né, de transmissão e recepção. Esse componente aqui, a baseband, é justamente o componente, né, responsável para fazer todo esse, no caso é a mente do aparelho, né, que vai fazer com que o aparelho consiga transmitir sinal, receber sinal e assim por diante. E ele vai trabalhar com vários outros componentes, tanto componentes analógicos como componentes digitais, né? Eu vou passar para vocês em outra aula o que é componente analógico, o que é componente digital. Mas para dar um básico aqui, componentes digitais são processador, são memória, tudo aquilo que for CI, né? CI de Power Management, né? A memória aqui, ó, a NAND. Então todos esses componentes que são CI são componentes digitais, né? Componentes analógicos são capacitor, diodo, transistor,
bobina, todos esses são componentes analógicos. Então o que acontece aqui? Se você reparar aqui do lado do processador do iPhone 7, né, processador do A10, tem várias bobinas aqui, ó. Não sei se vai mostrar aqui para vocês aqui bem pertinho. Isso aqui são bobinas, ó, pessoal. Bobinas de book. Elas trabalham numa linha de baixa resistência, beleza? E essas, se algumas dessas bobinas aqui aconteceu o que a gente explicou ali, vai fazer com que esse aparelho não ligue ou ligue e fique se reinicializando, beleza? Então pode ver que aqui, ó, do lado do processador existem várias bobinas. Se eu contar aqui, vai ter mais ou menos umas 20 bobinas aqui, de 15 a 20 bobinas, beleza? Ao lado aqui, ó, do circuito aqui da baseband, também existem várias bobinas aqui. E essas bobinas aqui, se der algum defeito, provavelmente vai fazer com que o setor de RF do aparelho não funcione. Então é muito importante você identificar as bobinas na placa, né, e fazer teste nessas bobinas. Aí você pode perguntar a mim, mas aí, James, como é que eu vou fazer para medir essas bobinas se eu consigo só verificar se essas bobinas estão abertas ou não, usando a escala de continuidade do multímetro? Existe um aparelho chamado indutímetro, que é onde você vai medir a indutância, né, da bobina. É como se fosse um multímetro. Você pode pesquisar aí na internet, pode adquirir esse aparelho, né, e tá fazendo medições para você ver se existe indutância, se realmente o rolamento que tem dentro dessa bobina tá ok. E existe também uma outra forma bem mais específica, bem mais detalhada, que é com o osciloscópio. É um aparelho bem mais caro do que o indutímetro, mas você tem uma precisão melhor, né, de analisar a frequência da bobina. Então é excelente você também ter isso na bancada. Então, pessoal, a gente já viu várias coisas hoje, né? Você viu o defeito que a bobina é, como a bobina é dentro internamente, né? A falha que a bobina pode dar no aparelho. E eu quero mostrar aqui para vocês aqui no esquema elétrico, ó. Se vocês estão vendo aí, a gente tem aqui, ó, a bobina, beleza? E no código rápido do esquema elétrico, ela tem o código de L. Tá vendo aqui? Esse L aqui é o L de bobina. Então todo lugar que você vê no esquema elétrico, esse sinal aqui, ó, é o sinal de indutor, né? Aqui tá mostrando que o código rápido dessa bobina é o L1001, né? Que você indo lá no layout da placa, você colocando esse código rápido, você vai ver aonde está posicionada essa bobina. E aqui mostra, pessoal, que ela é de 82 nanohenry, beleza? Esse N aqui é de nano, esse H é de henry, que no caso é a indutância que existe nessa bobina. Essa bobina ela está num setor de RF, no setor de áudio, beleza? Está aqui no setor de speaker. Então essa bobina, se ela não tiver aqui, ou se ela tiver aqui arrancada e você fazer um jumper, ela vai dar problemas no áudio do aparelho. Pode dar um chiado, pode o som ficar mais baixo, pode o som ficar mais alto, dando um chiado no alto-falante, entendeu? Então assim, no momento que você está trabalhando e você identifica aqui um erro na bobina, o correto é você remover a bobina, beleza? E colocar uma outra bobina para que esse circuito não venha a dar falha, beleza? Então assim, para você que hoje viu toda essa aula da gente aí, né? Conheceu aí o que é bobina, quais são os problemas. Peço desculpa a vocês aí por conta da qualidade da gravação, que muitas vezes não é boa, mas a gente está passando conteúdo que muitas vezes para você ver, você tem que pagar, né? Você tem que comprar um curso para você ter um conteúdo desse aqui. A gente aprende isso aqui em cursos, beleza? Então se você quer se aprofundar mais, né? Como a gente não tem, você está vendo aí, muita gente chega na loja, a gente está gravando, chega depois tem que parar, depois. Então assim, você que quer fazer um curso, aprender não só isso, como muito mais sobre defeitos, sobre análise. Eu vou gravar depois, na próxima aula, sobre capacitor, né? A gente já falou sobre diodo, já falou sobre a bobina. Na próxima agora a gente vai falar sobre os capacitores, quais são os defeitos que o capacitor pode ocasionar na placa, qual é o problema que o capacitor pode ocasionar nos circuitos digitais.
Então assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que vocês possam deixar seu like, se inscrever no canal, e embaixo aqui no link, pessoal, aqui vou deixar um link aqui do curso, né? Caso você queira aprender mais sobre eletrônica, mais sobre defeitos e análise com fonte de bancada. A gente vai fazer vários vídeos também mostrando defeitos com fonte de bancada, né? Para que você possa entender sobre boot, né? Sobre o que é um boot de um aparelho, como arma um boot, o que é um problema de software. Você ligando pela fonte de bancada, você está identificando esses defeitos. Então, é muito importante você aprender sobre isso aqui. Caso você não aprendeu sobre isso aqui nessa aula, pesquise mais sobre isso aqui que você vai crescer como profissional, beleza? Então, um abraço para vocês aí, fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo e não deixe de se inscrever e de deixar seu like, beleza? Valeu!